Então, se você... Mas de acordo com eles, desculpa te interromper, de acordo com eles, a pessoa não binária, que não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino, ela pediria para ser tratada assim. Pelo que eu tô entendendo, você olha pra Nani, você vai falar ela. Sim. Olha pra você, fala ele. Mas o não binário falaria por favor, pronome neutro, entendeu? Linguagem não binária. Pelo que eu entendi, porque também somos homens. Eu entendi isso e tem pessoas que falam não, que essa linguagem vai substituir aquilo que a gente tava falando. Em vez de tratar tudo quando é genérico, vai ser linguagem neutra. Ah, pelo amor de Deus, então tomara que eu morra então, antes. Em vez de falar ele ou ela, não, já fala elos e aí já é todo mundo. Agora, sabe o que me dá muita... Não sei, alguém no chat aí pode ajudar a gente também pra saber como que tá isso. Sabe o que me dá raiva? O Max foi mais rápido. O que ele falou? Ele puxou uma matéria aqui, ó. Canadá aprovou uma lei que criminaliza o não uso de pronomes neutros para quem exigir ser tratado por eles. Sim, a gente falou isso em algum podcast aqui com... Acho que, se eu não me engano, foi com o Rolandinho. Pode falar. Aí a chamada é aqui. Quando uma lei semelhante será aprovada no Brasil para obrigar pessoas a usar ele? Ah, tomar banho. Então... Vai aprovar o tipo de lei, gente? Lei para alfabetização das pessoas. Olha só que interessante. Mas você ia falar alguma coisa sobre a França, eu te cortei, só para você não perder a linha. O ministro da Educação, da Educação Nacional lá na França, ele falou, e eu concordo com ele, que esse dialeto, em que ele é prejudicial? Ele é prejudicial principalmente na interpretação de um texto. Né? Para você entender o que está escrito, gente, é outra língua. Então, na interpretação, para você escrever, enfim. E outra coisa, é arbitrário. Colocou-se uma letra E aí, tá. E aí, como é que eu vou... Alface. E pente. E alface. E elefante. Elefante, Como é que vai ser isso? Entendeu? É um total... Olha, o Brasil... Quer dizer, isso aí é mundial, mas é um... Mas sabe o que me parece? Parece que a gente não tem problema sério pra resolver, não é? Exato. Pô, o homossexual que tá tomando lampadada na Paulista, sabe? A mulher que tá sendo agredida na casa dela... Essas coisas são importantes. E o jeito que vai ser tratado, você acha que a mulher na periferia tá preocupada, ou o trans tá preocupado com isso? Olha, não é? Você falou uma coisa ótima, que é o seguinte, complementando. Trata-se de um modo de falar de uma elite progressista. Uma elite. É uma elite progressista. Por quê? O menino lá da favela... Tá sendo discutido no Starbucks isso, entendeu? Exato. Obrigada. É isso. É discussão de Starbucks. E outra coisa, o que me dá muita raiva. Quem difunde isso, os maiores responsáveis por isso, são os professores universitários. Ah, é? São os maiores responsáveis por isso. Teve agora o Museu da Língua Portuguesa. O museu fez isso. Eu já dei algumas entrevistas sobre isso. Eu brinquei, eu falei, gente... Foi um gente... comunicado? Foi o quê? Foi alguma coisa no Twitter. Que eles falaram, se eu não me engano, todos, todas e todes. E eu falei, é museu, né? Já sepultou. Na hora, eu fiz piada com a desgraça. Eu falei, museu, já sepultou. Os professores universitários militantes, os professores universitários ligados a ideologias de gênero, são os responsáveis por isso. São eles que colocam todos os dias em e-mails, queridos alunos, boa noite, que escrevem no quadro, boa noite a todos. E por que eu sei disso? Porque eu recebo directs todos os dias de pessoas inconformadas com isso. Todos os dias. Então, assim, é triste. É triste ver um professor colocar a ideologia dele acima da norma, do estudo, do que é correto, do que é certo. E aí vem algumas empresas e entram nesse bom mocismo e aí eles escrevem o suco de todes. Sabe? É uma babaquice. Mas é uma babaquice. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse num nível de alfabetização absurdo. Se a gente tivesse um nível de leitura que 80% das pessoas leem 10 livros por ano e tal. E aí a gente começa a pensar, pô, todo mundo escreve bem, todo mundo é alfabetizado. Vamos pensar sobre isso. Só que não, a gente não tem nem isso. Exato. A gente não... A maior preocupação minha é a nova geração
têm dificuldade de interpretação de texto. Não é nem saber escrever ou saber ler. Elas não interpretam o texto. Você coloca uma frase correta, que todas as informações estão lá, e estão as pessoas perguntando coisas sobre aquela frase que todo o sentido está contido nela. As pessoas são incapazes de ler, absorver aquilo e entender aquela frase, entendeu? E isso é mais preocupante do que qualquer coisa. Imagina o que saiu de cancelamento, de briga, tudo, simplesmente porque as pessoas não entenderam o que a outra pessoa quis falar. Porque elas pararam, se elas parassem para ler e entender aquilo, elas não iam já logo de cara, você é fascista porque você... Não, eu falo assim, olha o que tá escrito aqui. Quantas vezes você tem que explicar o básico num post? Mas sabe que eu acho que hoje em dia, obviamente isso não vale para todos, mas eu acho que eu entendo que existe uma hipocrisia muito grande. Porque a pessoa, ela, na verdade, ela tá sendo canalha. Você acha que ela entendeu? Ela entendeu, finge que... Ah, tá. Ela quer achar uma brecha pra falar. Ela entendeu. Por exemplo, eu já sofri linchamento virtual, acho que na época da Dilma. Eu fiz uma piada. O que aconteceu? Eu postei uma charge, uma imagem, em que a Dilma segurava uma gramática, aí a Dilma falava que havia sido torturada, e aí a gramática falava, eu também, por você. Qualquer um sabe que eu não estava lhe defendendo tortura. Claro que não. Aliás, eu fui tão ingênua que isso nem chegou a passar pela minha cabeça. E o que fizeram comigo não foi brincadeira. Por isso que hoje em dia eu não tenho medo, porque eu já passei por isso. Ela apoia a tortura. Tiram o contexto todo da piada pra... Eu acho que eu passei por isso lá atrás, pra hoje ter forças pra estar aqui e pra defender. Mas é uma sensação ruim, né? Quando você vê tá todo mundo tirando o contexto, você fala, gente, não foi isso que eu disse. Quanto mais não adianta explicar. Não adianta. Porque sabe por quê? Porque eles simplesmente não querem entender. Eles não querem. Foi uma brincadeira, né? Porque, querendo ou não, a Dilma, ela confundia tantas palavras... E ela queria falar A, mas ela falava B. A sensação que eu tenho é que a Dilma... Ela começava com uma frase e no meio ela virava pra outra. E aí você não entendia nada e tal. Foi uma brincadeira sobre o discurso dela. Sabe? Então, eu tenho certeza de que todo mundo que me xingou sabia que eu não estava defendendo tortura nem nada disso. Eu nunca faria nada parecido com isso. Então, é o mundo em que estamos, né? Eu acho que parte não sabia, parte sabia, grande parte, mas tem parte que não sabia mesmo. Você quer dizer aquele cara que chega lá e... Não, o cara que pega... o cara que pega já a discussão... pega o bonde andando e já vem um monte de gente destilando ódio e fazendo teorias. Porque ela falou isso porque ela não sei o que... ela deve ser mesmo a favor da tortura e vai lá e ele já pega aquilo lá, mas já vem já impresso um monte de opinião em cima, entendeu? Sim. E essas pessoas que entram, essas pessoas realmente são massa de manobra, mas eu sei que tem um pessoal lá na frente que sabe, entendeu aquilo lá, e isso já aconteceu com amigos nossos, com coisas de racismo, que você fala, cara, claramente essa piada não era racista, e o pessoal quis entender por esse viés, porque quis, assim. De amigos nossos, assim mesmo, né? O Banguela já foi por isso, ele fez uma piada por causa da roupa que o cara tava vestindo, falando que ele parecia, acho que guardador de carro. Aí fala, porque ele é negro, então você tá falando que todo negro é guardador de carro. Falou, não, olha a roupa que ele tá. Se fosse qualquer pessoa com essa roupa, eu ia falar a mesma coisa. Mas aí depois que já aconteceu o estrago, você não consegue mais nem explicar isso, entendeu?